Olá, amigos! Olá, amigas! Eu sou o pastor Ideraldo Palharim, muito prazer. Estamos iniciando por mais uma vez e graças ao bom Deus que nos concedeu o fôlego de vida para que aqui estivéssemos por mais uma vez iniciando o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Falaremos a respeito deste Deus, testificaremos acerca do Senhor da Glória e este Deus, por ser tão bom como Ele é, por mais uma vez, Ele agirá em teu favor. Pode ter certeza. Isso mesmo, tenha certeza porque nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como este que trabalha a favor daqueles que o amam, daqueles que o buscam, que temem a Ele. Ou seja, que fazem de tudo, né? Se esforçam para agradar ao Pai. Não tenha medo, não pense, não é mesmo, Pai, que a esperança pode ter acabado. Creia contra a desesperança, que você tenha esperança, não importe a má notícia, não importa a decepção que essa pessoa tenha passado, faz força aí para perseverar olhando para o Senhor, para Cristo, né? É a esperança de todos nós, ela vive para sempre, é Jesus Cristo, a esperança, a única esperança. Então, não tem por que essa pessoa desistir, se sentir frustrada, triste, abatida, amargurada, como que fosse a pior pessoa de sobre a face da terra. Não, em hipótese alguma. Firme a sua esperança naquele que é a esperança de todos nós, Jesus Cristo. É isso aí, dizem por aí que a esperança é a última que morre. A nossa, ela morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. A morte não teve como derrotá-lo, como vencê-lo. Imagina só que surpresa daquelas mulheres quando olharam para dentro da sepultura, onde imaginavam elas que o corpo de Jesus estaria inerte. E qual não foi a surpresa que, ao olharem, não viram o corpo do Senhor Jesus. Talvez indagaram entre si, elas, no momento, o assombro e o temor que se apoderou de todas, que talvez elas disseram assim: cadê o morto? Sumiu, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Amém. E no programa de hoje você vai ver. O louvor a Deus com a cantora e pastora Thalita Palharim. Ministração da palavra com a pastora Leda Palharim. O Senhor é bom e a sua misericórdia jamais tem fim. E de certo, por mais uma vez, o Senhor agirá em prol da sua vida, em favor da sua família. Ele mesmo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ele fará de você uma pessoa feliz. Finalmente, todas as coisas concorrerão para o seu bem, mas desde que você deposite a sua fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E Ele próprio realizará sinais, prodígios e maravilhas na sua vida, como também na vida de todos da sua casa. Eu quero te convidar, para que você tenha muita paz, tenha muita vida, participando dos encontros de Paz e Vida, Ministério Zona Sul. E, portanto, espero por você neste domingo, às 10 horas da manhã, como também no horário das 18 horas e 30 minutos, no Portal do Morumbi, na rua Doutor Luiz Migliano, número 1215. Esta rua é paralela à Avenida Guilherme Dumont Vilares, então muito conhecida, tanto uma como a outra, no Portal do Morumbi, e esperamos por você. Pastora Thalita Palharim, diga você aí, minha querida filha, onde você estará neste domingo, já informando os nossos amigos telespectadores, onde você estará louvando ao Senhor. Neste domingo, dia 4/11, às 18h30, no horário das 18h30, eu estarei louvando ao Senhor junto com uma grande multidão. É isso mesmo. Aquela igreja já é uma bênção e eu quero te convidar para estar conosco nessa bênção, que é ali na rua Henrique Múzio, 396, no Jardim Varginha. Às 18h30, vamos louvar ao nosso Deus. Inclusive lá uma grande igreja, de certo, muitas serão as pessoas que estarão cultuando e exaltando o Rei. E por falar
no domingo, como você mesma mencionou, e eu disse onde estaria eu, informo ao povo de Deus que domingo agora nós estaremos dando início à campanha de oração Imposição de Mãos. Muitos feitos prodigiosos, milagres, o próprio Senhor Jesus realizou impondo as mãos. Os discípulos, por sua vez, assim também agiram. Então, o que estaremos fazendo? Nós temos base bíblica e neste domingo você vai receber a imposição de mãos sobre a sua cabeça. E sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu e o Senhor te chamou para que você estivesse na condição de cabeça e não de cauda. Então, domingo agora, em todas as igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, você participará da campanha de oração Imposição de Mãos. Esta campanha acontece tanto aos domingos e aos domingos nos 4 horários. Você pode comparecer às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 horas da tarde ou então às 18 horas e 30 minutos. E também estará acontecendo às sextas-feiras. E na sexta-feira você comparece às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou às 7 horas da noite. Minha querida filha, vamos prosear um pouquinho? Vamos prosear. Vamos. E nós vamos prosear sobre o que? Diga. Sobre a única coisa que importa, que é a palavra de Deus. Esta palavra que nos edifica, esta palavra que nos fortalece, esta palavra que nos instrui, esta palavra que, na verdade, nos conforta em todos os sentidos. Exatamente. Se apegue a ela. Então vamos conversar sobre a Bíblia. De certo, e você também, Thalita Palharim, há de concordar comigo, como também os nossos amigos telespectadores, que ninguém gosta de esperar. Ah, é difícil. Muito menos ficar na fila. Mas só que às vezes ficar na fila é necessário. E quando furam a fila? Mas não é muito correto esse Mas tipo de existe, atitude, né? Não é? Uhum. Mas quando as pessoas ficam na fila e ficam apreensivas, preocupadas, porque às vezes a fila demora a andar. E quando a pessoa fica com muita pressa na fila, tem quem diz assim, para que você está tão aí com essa pressa total? Você não esperou 9 meses para nascer? Qual o problema de você esperar mais 1 hora? Não é assim que as pessoas tentam justificar e tentar trazer um alento para a pessoa quando a pessoa está na fila e a fila não anda? Tem gente que fala, nasceu antes do tempo, nasceu de 5 meses. É isso aí. Mas o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele sempre nos dá preferência, sempre nos dá prioridade. E, portanto, no que diz respeito à relação da pessoa com Deus, esta pessoa nunca espera, não é? E essa pessoa ela pode ter certeza que enquanto ela acha que está esperando, que está demorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sempre quando você clamar ao Senhor, orar ao Deus Todo-Poderoso em relação àquilo que você deseja e quer, Deus sempre vai te atender. Mas também você será atendido no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas o nosso Deus, Ele nunca tarda. Inclusive a Bíblia e o salmista orava ao Senhor dizendo, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E o socorro veio. Sim. E sempre quando você necessitar, o Senhor vai te atender. É só clamar a Ele e seja em que situação você estiver, a mão de Deus se estenderá em seu favor. A Bíblia Sagrada nos conta acerca daquele homem, Thalita Palharim, que chamava-se Jairo. Jairo, eu conheço. Conhece essa história, todo mundo conhece essa história, não é? A sua filha estava basicamente à beira da morte e ele desesperado, porque de certo procurou todos os meios possíveis para que a sua filha fosse socorrida, curada de tal flagelo, de tal enfermidade. Mas aí ele decidiu ir ao encontro de Jesus. Apesar da posição social que ele tinha, né, Sim, pai? uma pessoa importante. Chefe da sinagoga. Príncipe da sinagoga. Vestia as roupas mais finas, né? Aquela pessoa que estava sempre cercada de gente para servi-lo.
naquele momento ele se deu conta que por trás de tudo isso não adiantava nada. Ele precisava de uma solução. E a solução ele entendia que encontraria em Jesus. Aleluia. Você também, meu amigo, minha amiga, seja qual for esse momento de adversidade, de aflição, de dificuldade, de dor, de enfermidade, enfim, somente o Senhor Jesus para trazer a solução, para te abençoar, para te curar, para te prosperar. Então, por que você fica, sabe, pensando em resolver tal situação você mesmo? Chegou o momento de você clamar a Deus e confiar no Senhor e tomar essa iniciativa de comparecer na igreja. Porque na igreja, quando estamos reunidos, todos nós estamos imbuídos da mesma fé. Uma coisa, Thalita, não que Deus não atenderá, é você estar sozinho. E uma outra coisa é você estar cercada de pessoas que creem no mesmo Deus que você crê, que têm a mesma fé que você tem. Então, todos unidos nesse propósito, vamos dizer assim, eu acho que se torna mais fácil para que a pessoa ela tenha um incremento de fé para que possa pedir e obter a resposta. Tanto que Deus fala sobre isso, né, Pai? Que aquilo que dois concordarem na terra, aí, tá vendo só? Será concordado no céu. Se ele cita isso, se ele fala isso na sua palavra, é porque realmente tem aí uma importância a mais, vamos dizer assim. Tem uma grande verdade no que Jesus disse. E você citou exatamente esse versículo, não é? O que o próprio Senhor Jesus mencionou, dizendo: se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Então, Imagina centenas. Então, imagina centenas. E tem mais, Jesus disse o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então é importante você estar na igreja, comparecer na igreja. Por isso que insistimos com você. Vários são os endereços das igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, para que você compareça. Já, inclusive, citamos 2 dos endereços onde você poderá comparecer, não é? Tanto aqui no Portal do Morumbi, como também no Jardim Varginha, mas muitos são os endereços que estão passando aqui no rodapé do seu televisor. E mais informações, você liga na Central de Informações 3723-7575. Jairo, quando ele chegou na presença de Jesus, ele se prostrou diante do Senhor, pediu para que o Senhor o acudisse, não só a ele, porque estava num desespero, como também a sua filha. E qual é o pai que não padece, não sofre em ver um filho, uma filha passando uma situação de enfermidade, né, Thalita? É isso mesmo. E ele não pensou no que as pessoas iam achar, o que as pessoas iam falar, nada disso. Ele foi atrás de Jesus, crendo, né, Pai, tendo a certeza de que Jesus era um remédio para aquela filha que estava enferma. Até no meio do caminho lá, o que acontece? Aquela mulher com o fluxo de sangue, que não é nisso que a gente vai se deter, mas ela furou a fila. Não. Thalita, fez bem você dizer. Não é? Ela furou a fila, é verdade, ela furou a fila. Porque Jesus começou a se deslocar com toda aquela multidão. E como você falou da importância de Jairo, imagina as pessoas que estavam à volta de Jesus quando viram o principal da sinagoga fazendo um apelo para Jesus, para que fosse até a sua casa, para que curasse a sua filha. As pessoas começaram a dizer: não é Jairo? Olha! Não é este, aquele importante homem, não é? Já pensou só o alvoroço que foi em termos de comentários? E você falou bem, essa mulher furou a fila. Mesmo assim... E Jairo ficou na fila. Ele ficou na fila e ele, mesmo diante daquela situação, ele não reclamou, né? Talvez ele ficou, poxa, espera um pouquinho. Ele pode ter pensado aí. Quem é agora? Porque essa mulher toca em Jesus, Jesus para, porque dele saiu virtude, e Jesus resolve saber quem lhe tocou. E Jairo, com pressa de que Jesus fosse para casa. Enquanto isso... O tempo ia passando. Tanto que chega alguém da própria casa de Jairo... E traz uma péssima notícia. Traz a notícia que a filha tinha morrido. Para não incomodar mais Jesus, né? Para que ficar incomodando o mestre, fazendo com que ele, de repente, ainda dê muitos, tantos outros passos até chegar à sua casa, que vai adiantar? O que vai adiantar? Sua filha está morta, morreu, olha só o que aconteceu. Mas a palavra diz, Pai, que Jesus simplesmente virou para Jairo
o que me faz crer que antes que Jairo falasse qualquer coisa que viesse contra a fé que ele estava ali, Jesus já vira e diz, não temas, crê somente. Você tem que viver esta fé. O momento está difícil, está desesperador, o momento está dramático para você, não temas. Crê somente e compareça na Paz e Vida Ministério Zona Sul. Talita, Jesus foi lá, tocou na criança, a criança ressuscitou, ele a levantou pela mão e entregou aos seus pais. O milagre aconteceu. Então, eu digo para você que é ruim ficar na fila, mas ainda que você esteja na fila para falar com Deus, para receber a resposta de Deus, o sobrenatural de Deus, vale a pena ficar. É isso aí. E na Paz e Vida Ministério Zona Sul, você não vai pegar nenhuma fila. A porta está aberta, as portas estão abertas para você. Diversos endereços, todos juntos clamando, porque aqui no livro de Jonas, pai, no capítulo 2, para a gente fechar, Jonas capítulo 2, no verso 2, ele fala, e disse, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e gritei e ele ouviu a minha voz. Que bênção de palavra. Temos essa segurança. Como é maravilhoso no momento de um desfortúnio, vamos dizer assim, você clamar ao Senhor e ele não só ouve o seu clamor, mas ele responde como o profeta Jonas aí clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Do ventre do abismo o Senhor livrou Jonas e ele é o mesmo, ele não muda. E a gente falando sobre clamar, pai, apesar da gente estar agora vivendo esse tempo tão especial do bom dia, eu me lembro daquele louvor, é só clamar, como águia eu posso voar. Linda canção. Vamos chamar? Vamos ouvir e assistir então? Vamos lá. O louvor. Esse louvor faz parte do CD? Do CD anterior. Do CD Mais Que o Ar. Linda Qualquer canção. um dos CDs, Recomeço, que foi o primeiro, Mais Que o Ar, segundo ou atual, Amor Sem Limites, você pode adquirir nas melhores lojas do ramo ou então pelo iTunes.com. E tem mais, hein, Thalita? Muitas pessoas que ouvem a programação dos 920 AM, a Rádio Nacional Gospel Paz e Vida, muitas são as pessoas que participam da programação e pedem ainda com frequência esse louvor. É só clamar, também Deus de Aliança. São louvores lindas canções. Que ficaram aí no coração. Vamos relembrar? Vamos relembrar agora e, portanto, louvaremos ao Senhor. E esta canção te impulsiona você a clamar.
e terra. É só clamar, como águia eu posso voar. É só clamar, Ele move céus e terra pra te ajudar. Busca ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele ouve a sua voz. E mantenha o foco, que é: a minha fé está em Jesus. E agora vamos ouvir mais a respeito desse Deus maravilhoso, através da vida da minha mãe, a pastora Leda Palharim, que traz para mim, para você, para nós, uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, de coração para coração. De coração. Olá, queridos e queridas, é uma satisfação enorme, muito grande, estarmos aqui nesta programação, adentrando a sua casa, o seu lar, a sua empresa. Eu não sei de que forma você está nos vendo, mas o importante é que Deus trabalhou aí no seu coraçãozinho para que você pudesse então nos assistir e ouvir algo da parte do nosso Deus. E hoje eu trouxe para você, aqui no livro de Êxodo, o capítulo 3. E é muito interessante, amados, que aconteceu que Moisés agora, ele tinha uma profissão. Moisés agora estava no deserto, Moisés era pastor de ovelhas. E então, eis que de repente ele viu de longe uma sarça, uma árvore pequena, que ela se queimava, mas ela não se consumia, ela não se estragava. Então Moisés, curioso, Moisés se chegou até onde estava aquela sarça e ele pensou assim: eu vou ver o que está acontecendo. Ele ficou espantado e então, quando ele foi se aproximando, ele ouviu a voz de Deus. Deus se apresentou a ele através de um anjo e Deus conversou com ele e Deus disse para ele o que está aqui no capítulo 3, no versículo 6. Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E Deus continuou falando com Moisés. E Deus comissionou Moisés para uma missão. E Deus disse, se você continuar a ler o capítulo, Deus disse: eis que eu tenho visto a aflição do meu povo. E quero que você vá, que você os tire dessa terra, da terra do Egito. Queridos, nesta palavra, eu vejo um Deus que quer se relacionar com o homem. Eu vejo um Deus que nos ama. Deus amava o povo de Israel e Deus amava o próprio Moisés. E quem era Moisés? Moisés era aquele que a mãe colocou ele num barquinho, numa cesta com betume, para que a cestinha não afundasse. A mãe o cobriu, a mãe o soltou no rio Nilo. A filha do faraó o encontrou, levou Moisés para ser criado no palácio. E Moisés, mesmo sendo criado pelos egípcios, pelo faraó, pela família do faraó, Moisés sabia que ele era judeu. E Moisés um dia, temendo pela vida dos seus irmãos, Moisés sentindo a dor no seu coração em relação aos seus irmãos que eram escravos, ele matou um egípcio que estava fazendo mal, agredindo o seu irmão judeu. Moisés matou e fugiu. Mas eis que agora, ele sendo um pastor de ovelhas, Deus o encontra. E Deus o chama, e Deus o comissiona, e Deus fala com ele. Esse é o Deus que eu te apresento. Um Deus que não está interessado no seu passado, mas um Deus que está interessado no hoje e no teu amanhã. Deus quer mudar hoje para você ser uma bênção amanhã. Deus quer falar com você agora, porque Ele quer te comissionar para que você seja uma bênção aqui na terra.
Se você quiser, leia mais a respeito dessa passagem, você vai ficar encantado, maravilhado, porque Deus fala com Moisés, Deus o chama, ele se nega a ir, ele está constrangido diante de Deus, mas por fim ele aceita. E você conhece a história, não é? De Moisés, de Arão, seu irmão, de Miriam, de que passaram o Mar Vermelho, que saíram da terra do Egito. Pois é, Deus sempre tem coisas grandes para fazer por nossas vidas. Não fique aí parado, chorando pelo passado, por quem você era, pelo que aconteceu, o que foi que houve com a sua vida, se foram coisas ruins, se você fez coisas ruins. O importante é o agora. E Deus, da mesma forma que se apresentou a Moisés, Ele quer se apresentar a você. Que essa palavra possa falar no teu coração e, mais do que falar, que ela possa mudar o seu futuro. Em nome de Jesus. Eu me despeço de você com um forte abraço, lembrando que tudo o que é apresentado aqui nesta programação para a sua vida vem do nosso coração para o seu coração. De coração. Está aí uma boa e necessária palavra do coração de Deus para o seu coração, com a minha querida esposa, a pastora Leda Palharim. Eu quero que você obtenha todas as informações e que você dê um presente para você mesmo. Agora em dezembro estaremos indo com uma caravana para os 5 lugares da Bíblia. Você vai conhecer Egito, você vai conhecer Petra, Amã, Jordânia e Israel. Ligue durante o dia para que você obtenha todas as informações, ligando no telefone da Menorá Viagens Bíblicas, 3723-7576, 3723-7576. Pastora Thalita Palharim, telefone por mais uma vez, para que as pessoas obtenham informações sobre este ministério, onde tem uma Igreja da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, bem perto dela. O que ela faz? 011-3723-7575, ou então você pode acessar o site pazevida.com. E o seu site, Thalita Palharim? Tem o site também, meu site thalitapagliarim.com.br. Eu estou aí também em todas as redes sociais para estarmos juntos e compartilhando do amor de Deus. Muito bem, acabamos aqui mais um programa. Não dá mais tempo de nada. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim, eu fico por aqui me despedindo de você com um forte, apertadíssimo, amorosíssimo, se é que existe essa palavra. Amorosito, existe. Forte abraço. Aí me perdi. Cuide-se. Cuide-se muito bem. Fique na bênção. Esqueci, gente. Esqueci. Tá. E viva o Senhor Jesus. Como é que você se sente? Ele vai mudar.